Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Zequinha do canal Rolê Aleatório. Estamos falando aqui exatamente da entrada de Vitória da Conquista. Olha lá, o portal da cidade. Aqui também fica a garagem da Águia Branca. E eu tô de frente à garagem da Novo Horizonte. Aí, Novo Horizonte. Então, galera, eu vou fazer esse vídeo aqui. Videozinho curto de teste. O objetivo meu aqui é testar. Fui levar a moto para apertar e lubrificar a corrente. E agora eu vou fazer um rolezinho bem curto aqui. Objetivo aqui. Ô, motor. Objetivo meu aqui é testar para ver se eu peguei o microfone certo. Porque eu tô com o microfone que ele só funciona no meu outro celular. Esse aqui que tá com o adaptador não tá funcionando. Porque ver se a corrente tá apertadinha, se a moto tá tudo no jeito aqui. Porque a ideia nossa aqui é que a gente vai fazer um rolê amanhã, que é domingo, dia 17, ou segunda-feira, que é dia 18, rumo a Salvador. Ainda não decidi se eu vou amanhã, domingo, e divido a viagem em duas etapas, ou se eu deixo para ir no domingo, ou se eu deixo para ir na segunda, porque eu tenho um compromisso lá na terça, e aí eu faço uma viagem numa pedalada só. A verdade é que é, do ponto de vista do tempo de viagem, dá para fazer a viagem toda num dia só. Mas é uma viagem cansativa, porque, se eu não estou enganado, acho que daqui lá dá uns 520 quilômetros, mais ou menos, de viagem. Então, pra mim é um padrão, assim, dentro da normalidade. Não é muito, mas também não é pouco. Já viajei aí 800 quilômetros por dia. 800 quilômetros, 700 quilômetros, se bem que tem que considerar também a questão das rodovias, né? Igual, por exemplo, aqui, 500 quilômetros numa rodovia duplicada lá no sul, em São Paulo, é uma coisa. 500 quilômetros de 116, 500 quilômetros de 251 é outros 500, né? A viagem dura bem mais. Então, acaba sendo uma viagem um pouco cansativa a viagem daqui para Salvador via 116. E eu vou fazer ela pela 116 dessa vez, porque vai ser a primeira viagem que eu faço para Salvador de ida pela 116. Todas as vezes que eu fiz a viagem para Salvador, eu sempre fiz ela pela 101 e pegando eu não sei se fala BR Volt, aquele barco lá que carrega a gente. Lá na praça, lá naquele negócio de Itaparica lá, né? Então, e voltava pela 116. Hoje meu objetivo é fazer o contrário. Eu vou pela 116 e voltar, só Deus sabe por onde eu vou voltar, ainda não decidi não. Mas indo pela 116, eu gasto mais ou menos, são 520 quilômetros de moto. Eu consigo fazer ela desembolar bem. Eu faço uma viagem até o trecho eu perco pouco tempo de viagem. Mas o problema é que filmando eu já perco um tempo a mais, porque você vai filmando, vai devagarinho, passa devagar nos lugares bonitos e tudo mais. Então, por esse motivo, eu estou pensando em fazer a viagem parcelada em duas vezes, porque aí eu consigo cobrir o máximo de detalhes da viagem possível. Tem muito tempo que eu não faço a 116 de moto. Como eu tinha dito para vocês, eu tenho feito umas viagens mais próximas aqui nas redondezas, num raio de 50, 60 quilômetros, né? Para não perder o conteúdo do canal. E quando tem algum compromisso que eu posso ir de ônibus ou de carro, eu opto por ir de moto, uma pela economia e outra justamente para estar criando conteúdo, né? Fazendo mais viagens aí para vocês. Para mim também, né? Que é prazeroso, adoro andar de moto. E
como surgiu esse compromisso para eu fazer em Salvador, dessa vez eu tenho a oportunidade de ir para Salvador de moto, de optar por ir de moto, aí eu optei fazer essa viagem de moto justamente por causa disso. Aí, como eu vou, dessa vez eu tô com tempo, tenho uma margem de tempo tranquila para fazer a viagem, tanto indo quanto voltando, eu quero fazer a viagem com um pouquinho mais de detalhes, que normalmente quando eu vou pela 116 eu não faço. Do tipo, oh, que susto, menino. Do tipo, passar dentro de algumas cidades, ou pelo menos não pegar a via principal, por exemplo, Santo Antônio, Santo Estevão, né? Passar por dentro de Santo Estevão, que eu particularmente não conheço por dentro lá, que a rodovia ela é duplicada, então você passa no meio da rodovia, você não pega nem a via lateral da rodovia. Outro lugar também que eu tenho muita curiosidade de passar, que está muito para lá, e que eu não tenho, assim, eu acho, não sei, não pesquisei a respeito da cidade, tem alguma coisa interessante para fazer uma viagem exclusivamente para lá, é Brejões, que é uma cidade que, olhando por mapa, né, parece uma cidade, do ponto de vista, assim, olhando o tamanho das cidades do estado da Bahia e dessa região aqui, é uma cidade do portezinho já até médio, né, deve ter seus 50 mil habitantes, aparentemente, parece, né, não tenho dados para precisar essa informação, mas eu sempre tive curiosidade de ir. E ela fica na beira da 116, mas a beira, assim, tipo uns 20 quilômetros pra dentro, entendeu? Então eu gostaria muito de ir, porque eu já visitei algumas cidades ao longo da rodovia, assim, né? E essa de Brejões eu não fui, porque justamente pela questão da distância. Então, tipo assim, já fui em Jequié, já fui em Poções, Mirante, que são cidades que ficam ao longo da 116, mas não na beira dela, ficam uns 10 quilômetros para dentro, né? Você tem que sair da 116 para ter acesso. Boa Nova também, visitei Boa Nova. Tem um outro lugarzinho pequenininho também que eu fui, que é a estrada sinuosa, gostosa para danar para passear, mas a cidade em si tem pouca opção de lazer, de entretenimento e tal. Então, são cidades assim que compensa você ir passar, você passar pelo caminho, quando você tiver viajando para outro destino. Aí você passa, vai lá, conhece o lugar e volta. Agora você sair, por exemplo, daqui, que eu moro em Vitória da Conquista, para... hoje eu vou sair daqui, vou em Brejões e voltar, só se tiver alguma coisa muito interessante lá, assim, divulgada e tudo mais. Mas a princípio não é uma cidade turística, assim, aparentemente não é, né? Mas eu preciso pesquisar e aprofundar a respeito, porque eu também não posso fazer esse juízo de valor, porque eu já fui surpreendido positivamente com relação a isso. Por exemplo, Boa Nova, Boa Nova não é, para mim até então, não era uma cidade considerada uma cidade turística. Quando eu cheguei lá é cheio lá tem uns resorts, lá tem vários pontos turísticos lá, porque lá é lotado de cachoeira, e eu não sabia, porque a cidade é pouco divulgada. Indo pro litoral, passando por Poções, pegando a BR 262, que lá é 262, tinha algumas cidades lá, acho que não me lembro se é Iguaí ou Ipiaú, que eu não me lembro o nome dessas cidades. Mas depois de Poções você entra direito e vai sentindo em Tororó. Tem uma cidade lá que a cidade tem mais de 100 cachoeiras catalogadas. E tipo assim, você não ouve falar, só quem é da região ou quem conhece a região é que fala. E Santa Inês, que é uma cidade que, para quem gosta de dinossauro, é um paraíso, é um Jurassic Park, porque a praça é toda temática, tem museu, tem academia, tem tudo lá de público lá na cidade, lá, temática a questão dos dinossauros, porque parece que tem lá um local arqueológico lá que eles acharam dinossauros e acharam pessoas, povos originários lá. Então é muito interessante isso aí, sabe? E, tipo assim, fui pego de supetão, porque eu não sabia que existia. E você só descobre quando você tá no local. Eu me lembro também de uma viagem que eu fiz num localzinho, na região ali, próximo à Chapada dos Veadeiros,
pela rodovia 242. Eu peguei, tem vídeo no canal. Rodovia 242, eu saí na região de Luiz Eduardo Magalhães e ao invés de eu descer a 020, acho que é 020 mesmo, sentido Brasília, eu continuei pela 242. Aí me deu moral aqui. Sentido Tocantins. Aí eu tive a oportunidade de ir para Tocantins. Aí, pegando a 242 sentido Tocantins, eu não tinha feito um planejamento. Eu queria ir para a divisa do Tocantins, né? E na divisa do estado de Goiás, que eu queria conhecer. Mas não tinha especificamente um local. Um local determinado para ir lá. Eu só queria conhecer as divisas mesmo. E nessa daí, no meio da viagem, porque foi uma viagem longa, né? Demorei 2 dias para chegar no estado de Tocantins. Eu, na pernoite, no hotel que eu fiz a pernoite, eu dei uma conferidinha lá na internet a respeito de alguns locais, né? Conhecidos, turísticos na região. Aí eu vi lá um local, o tal da Lagoa Azul. Lagoa Azul. E eu não sabia, eu só vi as imagens e apaixonei com o lugar, velho. O lugar é muito bonito. Água azul, velho, nascente, troço massa pra caramba, sabe? Aí fui lá, cheguei, lugar lindo, velho. Nossa, lugar maravilhoso. Tem vídeo no canal lá desse rolê meu pra lá e tal. Foi muito massa. Aí, o que aconteceu? Depois que eu fiz a viagem, que eu visitei, que eu olhei, que a coisa toda e tal, que eu voltei pra casa, um belo dia eu fui pesquisar na internet, aí tava lá que esse local, essa Lagoa Azul, Rio Azul, não me lembro, lá em Tocantins, é considerado o menor rio do mundo. Acho que ele tem 50 ou 100 metros, ele é bem pequenininho e de água transparente, transparente. Você vê o seu pé lá no fundo do rio, cara. E azul, é muito lindo, lindo demais. Se eu tiver tempo para editar, eu vou colocar um pedacinho desse vídeo aqui nesse que eu tô fazendo agora, só para vocês terem uma noção. Então, assim, às vezes é o supra-sumo do canal, né? Rolê aleatório. Fui aleatoriamente aí e me dei bem. Já me dei mal também, mas já me dei bem. Mais bem do que mal. De surpresas positivas com locais que eu não esperava. Então, assim, é interessante a gente tá sempre procurando coisas novas, lugares novos, pra gente ser surpreendido. Tem muitos lugares que a gente é surpreendido. Mas aí, quando eu falei com vocês a questão de, igual, por exemplo, eu quero ir lá em Brejões, eu acredito que eu vou ser surpreendido positivamente. Mas por eu não ter feito uma pesquisa prévia, por questões realmente financeiras, eu não achei assim interessante tirar um dia para ir só lá, entendeu? Posso tirar um dia para ir em um outro lugar e passar lá. Aí, vendo como lá eu aproveitar a oportunidade para ir em lá uma outra oportunidade para conhecer lá mais profundamente, né? Mas o rolê aleatório é isso, galera. É ir para lugar que ninguém ouviu falar, o desconhecido, e curtir o máximo que puder. Inclusive, um outro lugar também que eu tô lembrando aqui que eu fui, que eu fiquei surpreso, pessoalmente, assim, de cidade, deixa eu ver se eu me lembro outro aqui no estado da Bahia que eu gostei demais. Ah, pior que foram tantos assim que eu passei no lugar e fiquei surpreso. Jequié, eu fui ao acaso, fiquei surpreso, achei Jequié, o centro de Jequié ali, eu fui na época de São João, tava muito bonitinho, né? Ituaçu, cara, Ituaçu foi massa pra caramba, porque eu me lembro que quando eu fui em Ituaçu, é, eu conheci a Chapada Diamantina, a fama da Chapada Diamantina era Mucugê e Lençóis e etc, né? E cheguei em Ituaçu, velho, tava tendo um show lá, e a pracinha no final de semana, a rua da praça fica toda fechada, e o lugar fica muito bem divulgado assim e tal, e banda,
E a cidade é toda histórica, o patrimônio dela lá, o centro histórico lá, todo restaurado, a cidade é linda. Fui lá outras vezes para conhecer. Barra da Estiva também, que eu tive a oportunidade de ir, que não é uma cidade do contexto da Chapada Diamantina. Pertence à Chapada Diamantina, mas não é uma cidade que está no roteiro de passeios, mas lá tem um morro lindo, maravilhoso, que você faz uma imagem assim, que é uma coisa surreal, assim, que você consegue visualizar. Realmente lá é a porta de entrada da Chapada. Então, assim, o legal é o rolê aleatório, porque você, na maioria das vezes, se surpreende positivamente. Então, vou encerrar esse vídeo aqui, gente, que é um vídeo teste, então é uma coisinha bem, um papo assim bacana e tal. De frente aqui o Museu do Card, esse museu aqui, ele fica na saída de Anagé, na cidade de Vitória da Conquista, e aqui tem umas artes meio malucas aí, ó, pra você ver, eu vou dar um zoom ali, ó, pra vocês verem, tem uns fuscas pendurados ali, olha que doido, nos, nos pregadores. Lá no fundo lá, eu vou deixar para a segunda parte, mas dá para vocês perceberem ali um pouco mais à frente ali, logo atrás desses fuscas. Tem um jogo de xadrez gigantesco. Aqui tem umas obras de artes aqui bem grandes assim, bem chamativas e é, é, um, é bem divulgado aqui na cidade. As escolas fazem bastante passeio aqui nessa localidade, mas a população em si que não está dentro do cenário de docência, dentro do cenário acadêmico, usufrui pouco daqui, né? Como eu tinha falado num outro vídeo anterior, que eu acabei não gravando, lembra muito, quem é de Minas Gerais, lembra muito Inhotim. Inhotim tem a mesma vibe aqui, só que é milhares e milhares de vezes maior, que não dá para você conhecer Inhotim de uma vez só, né? Mas a galera de Brumadinho, que é onde Inhotim tá, e da região metropolitana, visita pouco, até por questão financeira, porque lá é caro a entrada. Mas é um museu que é conhecido nacionalmente e principalmente internacionalmente. Então, muitas pessoas que visitam o estado de Minas Gerais e que vão a Belo Horizonte, dentro do cronograma deles, está em Inhotim, por causa dessa questão cultural que Inhotim tem para o exterior. Agora é aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Dentro da cidade mesmo, o incentivo para a população é bem limitado. Não sei como é hoje, posso estar falando bobagem, que de repente pode ter algum tipo de incentivo, né? É, pode ter algum tipo de incentivo para propiciar a cultura para a população da localidade. Mas até o momento que eu morava lá, isso já tem 7 anos, não era bem assim, não. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Agradeço vocês. É um vídeo de teste, é um vídeo bem descontraído, não é um vídeo de rolê igual muitos estão acostumados de ver a estrada, tudo e tal, filmando, que é o que eu gosto de fazer, né? E muita gente acompanha. Mas é um teste e espero que esse teste tenha funcionado para eu publicar ele e já dando um spoiler para as próximas viagens. Tem aí na fila aí, vocês estão acompanhando aí. Se eu postar esse vídeo primeiro, vocês estão acompanhando que eu estou fazendo vídeos aí que eles são relativos ao mês de janeiro, que eu tive na região de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Logo após ele, eu já fiz uma viagem para a região ali de Guanambi, né, quase na divisa com Minas Gerais, mas pela 030. E agora eu vou fazer esse vídeo também pela 116, sentido Salvador. Fora os videozinhos aqui das regiões aqui que eu costumo publicar assim, de maneira aleatória, fora da ordem, né? E esse aqui provavelmente vai ser um desses. Então deixa seu joinha, deixa seu like, compartilha esse vídeo, galera, porque eu estou muito satisfeito, porque eu não imaginava que eu fosse ter tantos inscritos e a quantidade de inscritos está aumentando, né? Vamos ver aí, estão 470 inscritos, vamos ver se a gente chega nos 500 para mim eu vou me sentir quase importante, tá certo? Então valeu, um abraço, tchau!